Graça e paz, amados. Jesus continue abençoando, fortalecendo sua vida. Você que está em casa também, está nos acompanhando através do YouTube, Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho nos deixar entrar também aí na sua casa. Quero convidar o nosso irmão Sérgio, feche os seus olhos e ore conosco. Pai santo e querido, obrigado, Senhor. Nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, pois se faz presente aqui no nosso meio. E mais uma vez, Senhor, nós não temos dúvidas, seremos abençoados, encorajados, fortalecidos com a tua palavra que será ministrada aos nossos corações. Usa o teu servo, Senhor, Sérgio Santana, para que como um instrumento nas tuas mãos, ele possa, Senhor, abençoar as nossas vidas, porque nós sabemos que são palavras de vida eterna, palavras que causam transformação plena, enquanto nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Abençoa as nossas famílias, nós te pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém e amém. O mês de evangelismo, e confesso, irmãos, que muito feliz pela bênção dos céus em relação a esse tema que é muito pertinente e desafiador, principalmente nos temas atuais. Principalmente diante de tanta coisa que tem acontecido no âmbito da política, entrando diretamente dentro das nossas famílias. Quero agradecer a vocês por me tolerarem durante esse mês inteiro, mas primeiramente, claro, a Deus, né? Agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao pastor pela confiança em estar aqui à frente no púlpito, agradecer a minha esposa, que é colaboradora, que está comigo, me sustentando, me ajudando em toda essa trajetória. E nós vamos encerrar hoje abrindo Neemias 4, versículo 14. Neemias 4, 14. Amém? Não, foram poucos amém. Vou esperar um pouquinho. Neemias 4, 14. Assim diz a palavra do Senhor. A minha versão é diferente de vocês, não sei se já viram falar na nova versão transformadora. E eu achei interessante como eles colocaram esse versículo. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Amém? O texto vai falar sobre luta contra inimigos terríveis que vêm assolando e tentando derrubar os muros da nossa família. Vamos falar hoje sobre reconstrução de muros. E certamente você já ouviu falar da reconstrução do muro de Jerusalém. O muro de Jerusalém estava no chão ainda, nesse tempo de Neemias. E esse muro tem um significado muito importante. E por acaso, apesar de bastante distorcido, ele está aqui, ó. Quando eu estava estudando a mensagem, eu me lembrei desse painel, né? Era um muro extenso, irmãos, tinham mais ou menos 4 metros, 4 metros não, 4 quilômetros, uma altura de 12 metros. Ao longo dele, tinham 34 torres de vigias, 12 portas. Hoje ele só tem 8, mas antigamente ele tinha 12 portas. E por um acaso, uma dessas portas, acredito que seja essa, chamada de Porta Oriental ou Porta Dourada. Acredita-se que foi por aqui que Jesus entrou montado no jumentinho, quando ele entra em Jerusalém. Foi por aqui também que Jesus saiu depois daquele longo discurso no cenáculo. Quando ele termina todo o seu discurso, ele sai justamente aqui por essa porta, desce por aqui pelo Vale de Cedron e sobe
o Monte das Oliveiras, lá no Jardim do Getsemane. E acredita-se que é por aqui também que Jesus vai voltar. É por aqui. E ela hoje, você vê aqui, ela está fechada. Aqui na frente tem um cemitério. E é por aqui que Jesus vai passar, vai entrar. E ela está fechada porque os judeus, por causa da impureza do cemitério que tem aqui na frente, os judeus fecharam essa porta. Mas nós vamos falar hoje, na realidade, de uma situação em que Neemias estava enfrentando em relação à construção dos muros. E esse é um retrato vivo dos muros derrubados de nossa família. E não é só da família do mundo, não. Muitos lares cristãos estão com seus muros totalmente derrubados. Nós já falamos no primeiro domingo, de novo, de Eunice de Lloyd. No segundo domingo, nós falamos de... Muito bem, Lídio Carcereiro. A semana passada falamos de Noé e hoje nós vamos falar de Neemias. Neemias era copeiro do rei. E não era um copeiro comum. Neemias era um copeiro pessoal do rei. Era ele que tinha a responsabilidade de provar a bebida e a comida do rei, para que o rei não fosse envenenado. E Neemias vivia de uma certa forma, de uma tranquilidade muito grande, alegre, porque a palavra vai me dizer que ele tinha alegria quando ia à presença do rei. Toda vez que ele estava diante da presença do rei, o semblante dele era sempre um semblante de alegria, e as coisas iam normal dentro do círculo da vida de Neemias. Mas a palavra de Deus, em Neemias 1, de 2 a 3, você pode abrir aí, Neemias 1, de 2 a 3, vai me dizer assim: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Irmãos, Neemias rapidamente ele compreendeu o significado desse problema, dessa situação, dessa má notícia. Ele entendeu perfeitamente, porque ele sabia que os muros eram que demarcavam os limites da cidade, eram os muros que protegiam contra o ataque dos inimigos. Significava que tudo aquilo estava no chão e todo o povo, seus compatriotas, os israelitas, estavam em constante perigo. Ele compreendeu isso perfeitamente. Agora, longe e muito longe de Suzã, e nos dias atuais, eu ouso dizer que os muros de nossa família também estão em constante perigo. Constante perigo. Nós estamos vivendo, irmãos, momentos exatamente de criticidade, momentos complicados e momentos difíceis. Assim como ele lá naquele momento estava enfrentando o problema dele diante de uma má notícia, nós também hoje estamos enfrentando problemas extremamente graves que estão batendo direto nos muros de nossa família, que estão destruindo as portas, que estão arrombando as janelas, que estão derrubando telhados e nós estamos praticamente indefesos. E é dentro da palavra de Deus que a gente vai buscar a instrução necessária para que a gente possa, na realidade, não só entender a raiz do problema, como também agir em relação a esses problemas. E é com desprazer, sinceramente, eu não tenho nenhuma alegria em lhes dizer algumas coisas que têm acontecido em relação às constantes investidas em relação à nossa família. Irmãos, a gente está percebendo que a família atual está totalmente descaracterizada. O padrão bíblico estabelecido por Deus é atacado constantemente. A família tradicional, a família da qual temos dito que é um projeto de Deus, que é algo de Deus, não é humano, tem sido verdadeiramente atacada. A família hoje se descaracteriza, porque nós sempre entendemos e aprendemos dentro da palavra de Deus que a família é um pai, uma mãe e seus filhos, sua prole. Mas hoje nós temos visto modelos alternativos. E isso está de uma maneira tão evidente, irmão, tão evidente, que isso tem nos levado a um constrangimento muito grande.
Nós hoje vemos a família homoafetiva. Nós não encontramos isso na Bíblia em lugar nenhum. Mas isso as pessoas têm tentado fazer com que isso desça a goela abaixo. Hoje nós temos visto outro modelo de família poliafetiva. E eu vou evitar até destrinchar essas coisas, depois vocês pesquisam, até por conta das restrições do canal. Hoje nós temos vários modelos de família e vão surgir tantos outros de acordo com a mente pervertida humana queira. E isso, de uma certa maneira, bate nos muros de nossa família, porque ninguém seria inocente de dizer que um membro de nossa família, e queira a Deus que não, um filho, uma filha possa estar despertando para esses valores e adentrando dentro desses princípios que não são princípios reais e bíblicos. Nós temos também a relação hostil de alguns determinados partidos políticos que batem diretamente na igreja cristã. E isso também nos afeta de uma maneira direta, com a propagação de determinados tipos de programa, como Brasil Sem Homofobia, de onde nasce o projeto Escola Sem Homofobia, com o objetivo de introduzir as crianças precocemente nas questões de gênero e de sexualidade. Isso é uma realidade. E quando eu me lembro de Ló e de Eunice, eu vejo a importância de você trabalhar a mente de seu filho desde a infância, desde pequenininho. Porque tem crianças indo para a escola onde tem uma professora já instruída para ensinar tudo aquilo que é diferente. Dizer, olha, existem outros modelos de família, que é assim, assim, assim. Meu irmão tem um amigo, e o cara é um cearense, como a gente diz, cearense cabra da peste, cara macho, onde o filho dele chegou em casa dizendo, papai, olha o que a professora me ensinou. Ela estava ensinando, desenhando, mandou que todo mundo desenhasse modelo de família, e aí a maioria botou o modelo papai, mamãe, filhinho, e a professora chegou, estava ensinando que não, que existiam outros modelos de família também, incutindo isso na cabeça de uma criança. Isso são ameaças, irmãos, que são constantes, e a gente não pode, a igreja principalmente, cada um de nós, a gente não pode fechar os olhos para isso. E quando eu digo não pode fechar os olhos, não significa que a gente vai brigar, a gente fazer maluquice, não. A gente tem que cuidar do que é nosso. A gente tem que trabalhar diante daquilo do que é nosso, protegendo o círculo familiar. Porque essas coisas estão adentrando mesmo, estão entrando de uma maneira que a gente não tem nem a ideia. E muitas vezes a gente só fica falando, olha para isso, as coisas vão acontecendo, e a gente não para imaginar que isso pode acontecer dentro da nossa família. Existe a grave questão da pedofilia, e infelizmente isso está acontecendo dentro de casa. É um tio, é um primo, é um parente, e às vezes é um pai, como a gente vê muitas vezes no noticiário. A gente também tem a grave questão das drogas. A gente não pode minimizar isso. Você tem visto nos nossos noticiários, nessas últimas semanas, o que está acontecendo aqui no nosso estado. A gente não pode perder o foco de que um membro de nossa família pode ser vítima disso daqui. E aí o que é que acontece? O que é que acontece? Vem os sentimentos de culpa, de tristeza, de desespero quando essas coisas acontecem. Não é fácil lidar quando alguém dentro de sua família é um drogado, desestrutura a família toda. E ainda poderia acrescentar as questões das redes sociais e seus perigos, crianças expostas, pessoas sendo presas fáceis e manipuladas, industrialização de notícias falsas, ídolos humanos sendo seguidos por massas. Meu Deus, isso é a coisa mais triste. A gente vê a degradação de uma pessoa, o nível de moralidade, de podridão que é aquela pessoa, e um monte de gente seguindo, milhões de seguidores. É triste, é lamentável essa situação. Os youtubers, criadores de conteúdos, que na maioria são conteúdos vazios, pobres, não acrescentam nada na vida de ninguém, mas eles estão aí, se fazendo presente. Isso vai invadindo nossa casa, porque esse aparelhinho aqui, que na realidade é muito bom, mas é um perigo constante.
E o que acontece? Tudo isso vai alterando os nossos padrões de comportamento. Olha que pérola, e preste atenção. O que era bom, hoje é ruim. E o que é ruim, hoje é bom. O que era verdade, hoje é mentira. E o que era mentira, hoje é verdade. O que não era para se fazer no passado, hoje pode fazer livremente e tranquilamente. E até com respaldo, consentimento e aval dos educadores, de líderes familiares, religiosos e de pessoas que se rotulam de esclarecidas e inteligentes, tais como juristas, psicólogos, terapeutas da família, médicos, psiquiatras, advogados, historiadores e, por incrível que possa parecer, até por pregadores, pastores e teólogos do mundo atual, do século atual. Tudo isso está acontecendo com a conivência de todas essas pessoas. O inimigo tem trabalhado sorrateiramente na vida dessas pessoas e colocado em suas mentes para perverter a sociedade e, consequentemente, perverter a família, que é a base da sociedade. Isso é real. Isso não é de mentirinha. Isso é constante. E, na maioria das vezes, nós cristãos estamos dormindo. Não estamos atentos. Não estamos com os olhos abertos a essa realidade que está batendo nos muros de nossa família, e destruindo, e destruindo, e destruindo. E aí Isaías vem, 5:20, de 20 a 21, e me diz: ai dos que o mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce muda em amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conteúdo. Real. Isso é real. Que aconselho que eu te dou? Irmão, se sua família ainda não foi atingida por essas ameaças, em nome de Jesus, ore, ensine, ministre, reúna a todos, vai falando a tempo e fora de tempo. Não se sinta nunca que você está falando demais, cansado. Continue ensinando para que as pessoas possam entender essas verdades, a verdade da palavra de Deus. A única maneira de confrontar esse mundo é com a palavra de Deus. Não existe outro método de confrontar todas essas coisas, todas essas ameaças, se não for com a palavra de Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Se a sua família já está ameaçada, já foi ameaçada, e você nesse momento está enfrentando um problema, eu vou te convidar agora a entender os passos e as atitudes de Neemias em relação às más notícias. Você agora é um Neemias. Amém? Deixa eu te mostrar como Neemias reagiu e o que Neemias fez diante das ameaças. Ele estava em Jerusalém de uma forma muito tranquila, como eu já lhes disse. Mas chegou uma má notícia, como possivelmente pode chegar para você também, ou para um membro de sua família, no qual você vai acabar sendo inserido também no contexto. E Neemias reagiu como qualquer um de nós, diante de uma má notícia. Porque toda má notícia ela vem carregada de uma informação pesada e vai exigir de cada um de nós reações. Uns podem reagir de uma maneira, outros de outra, cada um tem sua reação. Neemias não reagiu diferente de nós. A Bíblia vai me dizer que quando ele ouviu das coisas que estavam acontecendo, ele sentou, lamentou e chorou. Essa foi a primeira atitude de Neemias. Quando ele teve aquelas notícias que a gente pode pensar que não, mas para ele que era judeu era impactante. Ele sabia o que significava muro no chão, muro caído. Ele sabia o que significava povo em miséria. Ele sabia o que significava, que tipo de ameaça contra o povo dele estava sendo estabelecida. E ele inicialmente sentou, lamentou, chorou. Tem gente que se desespera, que perde a cabeça. Mas a Bíblia vai me orientar, vai me dizer que ele lamentou, sentou e chorou.
Mas a grande realidade é que ele não ficou paralisado. A grande realidade é que isso demorou apenas alguns dias. A grande realidade é que ele não parou diante dos fatos, ele não se ficou estagnado. A grande realidade é que ele não ficou querendo ver quem eram os possíveis culpados. Ele não questionou a Deus, ele não culpou a Deus, que muitas vezes a gente questiona e diz: meu Deus, por que está deixando que isso aconteça? Ele não fez nada disso. E ele se inseriu como parte da resolução do problema. O que foi que Neemias fez? Depois que passou aquele momento de tensão, ele orou e jejuou. Aleluia. Ele orou e jejuou, irmãos. Se você não tem hábito de orar, eu sei que não é uma coisa fácil, mas a gente precisa aprender a ter hábito de orar. Não sei se você jejua, isso é uma coisa pessoal. Mas ele orou e jejuou. Irmãos, e não foi por pouco tempo, não. Não foi por pouco tempo, não. Ele passou 120 dias em total, oração, jejum e humilhação. Irmão, como é que você sabe isso? No início lá do versículo 1 vai dizer que quando ele recebeu as notícias, era o mês de Quislau. Quando ele se apresenta ao rei, é o mês de Nisan. Entre esses meses tem praticamente 4 meses, 120 dias de oração e de jejum. A primeira reação dele foi essa: orar e jejuar. Ele entendia que ele precisava colocar todo aquele problema nas mãos de Deus. Olha como o que é que ele faz, Neemias 1, de 5 a 6. Neemias 1, de 5 a 6. Amém? Ou não amém? Neemias 1, de 5 a 6, vai me dizer assim: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Irmãos, se você ler toda a oração de Neemias, é uma verdadeira oração de intercessão. E eu já falei no domingo retrasado, passado, que nós temos que aprender a fazer oração de intercessão. E oração de intercessão, mais uma vez vou lhe dizer, é se colocar entre aquela pessoa e Deus. Você está entre aquela pessoa e Deus, e você está ali orando, intercedendo, você está clamando, você está pedindo, e você vai perceber mais tarde, quando você lê em casa, que a oração dele não foi: Deus abençoa não sei quem, em nome de Jesus, amém. Ele estava ali fazendo confissão de pecados, ele estava em luta com Deus, irmãos, e foram, na realidade, quase 120 dias orando constantemente. O que a Bíblia diz no Salmo 127, 8, falando do justo? Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Irmão, não se atemorize de má notícia, não. Se ela bater na sua porta, não se atemorize, não. Tenha calma. Você tem um Deus que é poderoso, que é grande, que é temível. Você tem um Deus que está olhando para a tua causa. Existe um pacto, existe uma aliança derramada sobre sua vida. Profetize isso. Tome posse. Porque a grande maioria de nós, quando enfrentamos problemas, nós temos uma grande tendência a cair, a se lamentar e a chorar. Você tem até o direito, porque humanamente isso é normal, mas o que nós não podemos é ficar parados, estagnados, prostrados diante do problema. Lembra que nós temos um Deus que é grande e temível, que é todo poderoso, que sabe de todas essas coisas, que Deus não é nunca apanhado de surpresa com nada. E Ele sabe de todas as coisas. Mas o que é mais importante de todas as coisas é que Deus fez de Neemias um líder. E isso é para chamar as nossas atenções. Porque a palavra de Deus, em Neemias 2:12, diz: não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado no meu coração. Quando Neemias orava, Deus já tinha colocado no coração dele os planos que Deus tinha a respeito de Jerusalém.
Quando você estiver orando e jejuando, Deus já vai colocar os planos dele para você resolver o seu problema. Quando você estiver orando e jejuando, Deus já vai te consolando e colocando, lhe apontando um caminho de solução. Quando você estiver orando, sendo obediente aos mandamentos, entendendo que Deus é o único que é poderoso, não é o vizinho, não é o parente, não é alguém do trabalho, é Deus. Ele é o único que pode resolver o teu problema, é Ele que vai, através do Espírito Santo dele, revelar o plano dele para que você possa ter atitude e atitude proativa para resolver o problema. Mas não foi ele só que foi chamado como líder. A palavra de Deus me diz em Hebreus 11:8, pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, mas Abraão também foi chamado. Gálatas 1:1, eu, Paulo, chamado para ser apóstolo, não por qualquer organização ou autoridade humana, mas por Jesus. Paulo também foi chamado. Mas 1 Pedro 2:9, citado aqui hoje de manhã, diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você é ministro, embaixador, representante de Deus. Você é boca de Deus no meio de uma geração perdida.